A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana. Apresentação Renner Cunha. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Refletindo com Joana, aqui pela Web Rádio Fraternidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Joana nos envolva em sua luz. O programa de hoje é sobre a vida e a morte, no capítulo 10º do livro Em Busca da Verdade. E dentro da proposta, uma jornada interior que nós estamos fazendo, o eixo ego-self no processo de individuação. Pois bem, e ela traz aí um grande ensinamento sobre o corpo, a valorização do corpo, valorização dessa encarnação. Ela diz que a nossa organização fisiológica, ela começa dizendo, é uma das mais grandiosas peças de engenharia genética, jamais antes ou depois elaborada. Então nós somos um ser humano em perfeitas condições para executar as tarefas que o nosso espírito veio para fazer, já nessa perspectiva que Joana traz. Então ela vem falando do sistema circulatório, que varia entre 150 mil a 190 mil quilômetros de artérias, veias e vasos, em um circuito excelente e único, pelo qual viaja o sangue que nutre todas as células, num total de 100 trilhões de células que se renovam continuamente. Ela vem falar com exceção dos neurônios cerebrais, segundo alguns neurocientistas, enquanto outros informam que algumas ilhas se repetem quando os mesmos morrem, para que a vida possa pulsar no grandioso mecanismo. Então há esse estudo das questões dos neurônios também, e hoje nós falamos da neuroplasticidade, né? Que os neurônios têm quando há um adoecimento cerebral, uma lesão cerebral. Todo esse equipamento depende do oxigênio, que lhe é vital. Sem o oxigênio, que transforma o sangue venoso em arterial, eliminando as perigosas toxinas que podem produzir, um desequilíbrio nesse aparelho. Pois bem, ela diz, a bomba cardíaca, que lhe é fundamental, começa a pulsar a partir do 20º dia da fecundação. 20 dias depois que foi fecundado o óvulo, nós já temos aí a bomba cardíaca funcionando. Quantas mil ou milhões de batidas, dependendo a quantidade de anos, que nós teremos aqui na Terra, hein? Que coisa extraordinária, né, gente? É uma informação, um envolvimento, uma forma de entendimento que nos deixa realmente muito tocados e sensibilizados. E ela diz, quando automaticamente é disparado um choque elétrico e não cessa de realizar a sua função incomum da sístole e da diástole. Então, esse batimento, SID, sístole, diástole, que o coração faz, de modo que o sangue chega ao cérebro e dele aos pés, atravessando esse extraordinário sistema circulatório que é autopreservador. Então, Joana fala aí do processo cardíaco, circulatório, desse movimento de vida que somos nós, Fala da questão da pele, uma picada, que nós levamos na pele. Então, ali há uma delicada camada de fibrina já vem para ali estancar aquele sangue que começa a sair, para trabalhar isso como um tampão, para não gerar uma hemorragia. Quando a gente corta, essa fibrina também, esse processo acontece, com exceção dos hemofílicos, cujo processo é mais delicado e mais complexo, como ela fala. Aí, os sistemas nervosos de sustentação e equilíbrio são de uma complexidade incomum, emitindo vibrações e mensagens que se responsabilizam pela harmonia de toda a maquinaria, na execução da sua programática. Então,
todos os nossos sistemas, todas as nossas glândulas endócrinas, que são especializadas, que funcionam dentro de um ritmo que transcende a capacidade total do entendimento humano, contribuindo com os hormônios necessários e responsáveis. O hormônio é a vida do corpo, para a estabilidade de todos os equipamentos físicos, emocionais e psíquicos. Tanto é que temos as pessoas, as mulheres que passam por problemas hormonais, atingindo o emocional e o psíquico, os homens também. Então ela vem trazendo, todo o comando dessa organização fisiológica encontra no espírito, que a vitaliza e conduz, contribuindo para seu êxito ou sua desorganização. Bom, aí ela já começa a trazer aí esse construto de natureza espiritual. As nossas emoções, os nossos sentimentos interferindo na nossa organização fisiológica. Pois bem, então, de acordo com a consciência que eu trago, eu posso elaborar melhor a minha vida e trazê-la com mais saúde, mais saudável, dependendo de alimentações, de pensamentos, de sentimentos, como eu trato o meu corpo físico. Então, a ignorância, o desrespeito à organização fisiológica, que nós fazemos muito sem perceber, ou percebendo, conscientes ou não, é preciso começar a entender que essa máquina extraordinária, como ela diz, que a nenhuma outra se compara, foi, no entanto, trabalhada pelas leis divinas. Então não podemos esquecer que as leis divinas, ao longo de 2 bilhões de anos, aproximadamente, desde a formação das primeiras moléculas de açúcar, na intimidade das águas oceânicas abissais, chegando à atualidade com equipamentos elétricos e eletrônicos dos mais sofisticados, de forma que através dela o espírito pôde desenvolver o seu Deus interno, cantando as glórias de Deus. Veja então o quanto que a vida aqui precisa ser respeitada e amada, precisa ser sentida, precisa ser envolvente, precisa se expressar com inteligência, dentro dos mecanismos de sentimentos que nós trazemos. As tendências de toda a natureza, graças ao perispírito que a modela, obedecendo às exigências da lei de causa e efeito, no desempenho da tarefa para a qual foi elaborado pela divindade, na sua condição de envoltório sutil da alma ou espírito. Então, o nosso perispírito traz, conforme aqui Joana e próprio Kardec também traz esses ensinamentos, André Luiz traz em suas obras magníficas, os corpos sutis, e o perispírito como corpo, depois do duplo etéreo ali, o perispírito. Então, nas camadas que nós trazemos, o envolvimento, a modelação das nossas atitudes e comportamentos passados, que hoje precisam ser olhados com carinho, com respeito e com amor. A bênção, portanto, de um corpo para o crescimento espiritual, por mais limitado e destroçado que seja, é de não apreciado valor, porquanto reflete as necessidades do seu agente espiritual. Então, cada encarnação, com suas anomalias, com seus transtornos, com seus distúrbios, mesmo, como ela usa aqui, um corpo destroçado, tem uma função organizadora dessa alma, desse espírito. Respeitá-lo com imenso carinho, oferecendo-lhe os contributos próprios, para que sejam alcançadas as finalidades às quais se destina. Então nós temos o dever, e é um dever inteligente, desse espírito nessa romagem terrena. Resguardá-lo das agressões internas, que procedem dos atavismos insípidos nele próprio. Então nós estamos aí com alguns atavismos, comportamentos que vêm desse passado espiritual nosso,
defluentes da sua conduta passada, como ela diz. É consciência de dever para com o invólucro material, de que necessita para crescer e reparar, conquistar o infinito e avançar na busca da individuação. Lembra que no começo eu falei que o nosso trabalho de estudo agora está baseado nesse eixo ego-self no processo de individuação. Pois bem, ela diz: de modo que o corpo deve ser considerado um santuário sublime que a vida concede ao espírito. Santuário sublime. De maneira idêntica, é necessário atender a essa semente inteligente, resguardando-a das pragas e perigos mesológicos que podem atentar contra a sua sobrevivência e desenvolvimento vital. Então ela vem trazendo a dificuldade que nós temos ainda em identificar a importância desse corpo, em ter essa consciência plena para que todas essas pragas e perigos que são trazidas do processo espiritual que nós vivemos, dessa conduta que muitas vezes eu não me percebo nesse lugar, eu não entendo o que eu posso fazer para mudar, então eu preciso buscar ajuda, eu preciso preocupar-me mais com esse movimento que a minha alma necessita. E ela diz, olha, o esforço pelo autoconhecimento, pela autoidentificação no tocante às possibilidades que lhe dizem respeito. Então eu preciso buscar o autoconhecimento para que eu tenha uma autoidentificação. Como eu estou, como eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. É compromisso inadiável para todas as criaturas que despertam consciência lúcida para atingir a meta da existência, que é o estado de sukha. Sukha é uma palavra sânscrita que é usada na Índia e no Nepal, uma palavra de uma língua morta, mas que é usada ainda em contextos acadêmicos. Essa palavra traz o quê? O que ela significa? Sukha, felicidade, bem-estar. Então, se eu busco esse autoconhecimento, essa autoidentificação, eu estou no caminho dessa felicidade. E aí, ela vem falar dos mecanismos de fuga da realidade, que nós às vezes colocamos culpa nos outros, buscamos no externo o que encontra como inimigos, né? E os inimigos estão dentro de nós, não estão fora. E ela vem finalizando com uma mensagem que eu achei muito importante para nós. Por isso mesmo, qualquer ocorrência perniciosa que afete esse gigantesco instrumento da evolução, o corpo, representa um dano de consequências graves, impondo refazimento através do renascimento corporal. Então, se as minhas atitudes hoje levam a um autossuicídio, a um suicídio indireto, esse equipamento vai ser passado numa desorganização. O perispírito vai registrar isso e vai levar para outra. É esse movimento que ela traz para nós, como um processo de auto-amor, né? Cuidando do amor a si e do amor ao corpo, do amor ao ego, do amor ao self, mas do amor ao corpo, que é essa somatização, que é o nosso corpo físico somatório, com todos esses instrumentos para o nosso bem-estar. Então fica aí para nós esse primeiro programa, a vida e a morte, que aí nós vamos trabalhar a vida harmônica no nosso próximo programa, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessas questões tão importantes para nós. Um grande abraço e tudo de bom para você. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Refletindo com Joana. Apresentação, Renner Cunha. Você pode interagir conosco escrevendo para faleconosco
radiofraternidade.com.br.